mas eu vou ler juntamente com a igreja na visão de Marcos 5, 25. E depois o Joaquim vai colocar um mapa mental para que a gente possa entender toda a palavra que o Senhor assim passou para nós. Deixa eu só colocar aqui direitinho, o Joaquim, vai ser do 25 até o 34, tá? Do 25, nós vamos encerrar no versículo 34. Essa palavra era mencionada no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Eu não sei o nome da mulher. Por que eu não sei? Porque a Bíblia não fala o nome dela, né? Então eu não sei o nome dela. Mas nós vamos entender bem essa palavra e o que o Senhor quer passar para nós através dessa palavra. Então nós vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê o discernimento dessa palavra. E o Senhor, Ele discerne a palavra para cada um particularmente. Para nós que aqui estamos. Amém? E diz a palavra do Senhor: estava ali certa mulher. Era uma mulher, só sei que ela é mulher. Uma certa mulher. Que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Próximo, o 26. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, na capa de Jesus, na orla de Jesus, nas vestes de Jesus. Porque ela dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Vamos lá. E logo a hemorragia dela estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? A igreja pode se assentar. Joaquim, coloca aquele mapa mental para que a gente... Eu preparei um mapa. Será que a gente consegue aumentar ele? Eu não sei se a gente consegue dar um zoom menos, aí vamos ver se a gente consegue. Aí eu acho que tá bom aí, tá bom. Eu esqueci meu óculos, mas tudo bem. De longe eu enxergo bem. Eu enxergo bem de longe. Estou falando da mulher do fluxo de sangue. Todas nós mulheres entendemos o que é uma mulher com fluxo de sangue? Todos nós entendemos, né? Eu acredito que todas, né? Não vou generalizar, mas todas as mulheres têm seu ciclo menstrual. Ou já não tem mais o ciclo menstrual. Mas todas as mulheres entendem o que é uma mulher com fluxo de sangue. Normalmente, nosso fluxo é de 3 a 5 dias. Passou disso, a gente já fica preocupada, vamos procurar o ginecologista. Mas é aproximadamente isso. A mulher do fluxo de
sangue, ela tinha um problema. O pastor costuma dizer assim para mim: o problema foi feito para resolver. Ele costuma falar em casa. Às vezes eu chego lá e estou com um problema. Ele fala: todos os problemas são feitos para resolver. Senta, pensa, arma estratégias. Vamos ver se você resolve o problema. Eu não sei agora, mas quando eu estudava, matemática, tinha uma matéria que era os problemas. Fui à feira, comprei tantas dúzias, não sei de quanta, depois perdi não sei quanta, tantas estava não sei o quê. Não sei se ainda é assim, né, que os professores costumam dar matemática, né, algumas, para que a gente use o raciocínio, né? Lógico, não sei, mas a gente tinha que pensar. E essa mulher tinha um problema. E esse problema dessa mulher, do fluxo de sangue, era essa doença, era essa hemorragia. E era uma hemorragia contínua. Uma hemorragia que não tinha fim. Será que nós, mulheres, conseguimos refletir sobre essa questão? Olha a problemática. Se nós, que muitas vezes passamos 3 ou 5 dias, já é um problema. Para outras são problemas ainda maiores, porque vem junto com dor, vem junto com tantas outras questões que pode ocasionar. Mas essa mulher, ela tinha um problema de hemorragia contínua, um fluxo de sangue. E o tempo dessa mulher, né, com esse fluxo, já fazia 12 anos que essa mulher sofria com esse problema, com essa enfermidade, com esse problema. E era um sofrimento para ela. Mas uma questão desse sofrimento e desse problema que essa mulher tinha era a questão financeira. Porque a palavra diz que tudo que ela tinha, toda a sua base financeira foi gasta com essa questão, com essa enfermidade. Que, segundo a palavra, quanto mais ela procurava os médicos, mais piorava a questão. Os médicos não encontravam solução. E eu fico imaginando de que forma que esse fluxo poderia piorar a situação dela. Hoje não, mas naquela época, né, a mulher, quando ela estava no seu ciclo menstrual, ela era considerada uma pessoa imunda. E quem tocasse nela se tornava imundo também. Pensa nessa mulher, 12 anos, vivendo com essa questão, com essa enfermidade, sendo uma pessoa imunda diante da sociedade, onde ninguém tocava nela, porque ninguém queria ser imundo também. Agora, imagina esse problema, que era uma condição social, porque ela não poderia se socializar, também uma questão religiosa, porque ela era uma mulher impura perante a lei ali, né, na questão daquela época, daquele povo. Isso era um problema. Mas os problemas foram feitos para que eles sejam resolvidos. O seu problema não pode ser um problema contínuo. Mas as estratégias para que esse problema seja resolvido, isso sim tem que ser contínuo. Olha só. Primeiro passo nessa questão, dessa palavra, é o problema. Agora, olha só o segundo tópico. A fé e a ação. Essa mulher, ela tinha uma esperança a partir do momento que ela o quê? Ouviu falar de Jesus. E viu. A palavra lida aqui, eu não sei em todas as traduções, mas na tradução que foi colocada aqui, falava da fama de Jesus. Mas falava de tudo que Jesus já havia operado na terra. E ela ouviu falar. Quem é esse homem que opera milagre? Quem é esse homem que faz cego enxergar? Quem é esse homem que multiplica pão? Quem é esse homem que multiplica o vinho? Quem é esse homem que liberta pessoas de demônio? Quem é esse homem que anda sobre o mar? Quem é esse homem que acalma a tempestade? Eu acho que ela ouviu tantas coisas, né, de Jesus. E ela, primeira coisa aqui, a esperança. Eu quero dizer para você que diante do seu problema, você não pode perder a esperança. Aleluia. De que ele vai ser solucionado. De que você vai ficar livre
problema. Porque se você tiver um problema e você arrumar um outro problema em cima do problema, você vai arrumar um outro problema em cima do problema. E o problema não vai ser resolvido. Porque o problema ele é resolvido através das estratégias que você começar a se envolver para que o problema seja sanado, resolvido. E ali, essa mulher, ela creu no poder de Jesus só de ouvir falar. Se eu for lá onde esse Jesus estiver passando e eu tomar uma ação, eu vou fazer qualquer coisa, porque eu não aguento mais. Tem problemas que a gente não aguenta mais. Tem problema que a gente já está ali no limite. E que a gente fala, eu não aguento mais. Tem pessoas tirando a vida, não porque ela não gosta da vida, porque ela não gosta do problema que envolve ela. E aí as pessoas, tirou a vida, não gosta da vida, Deus deu a vida, ela tirou a vida. Não, ela quer tirar, ela quer ser sanada daquele problema, daquela situação. Nós precisamos entender as questões. E ali tinha um obstáculo para aquela mulher chegar até Jesus. Sabe por quê? Porque onde Jesus estava, havia multidões. Onde Jesus estava, eram multidões. E pode ter certeza que as mulheres e as crianças ficavam lá atrás. Porque mulher e criança ficam lá para trás, né? Hoje ainda as mulheres estão se chegando mais, né? As mulheres se achegam. Mas naquela época as mulheres não poderiam se achegar. Que dirá uma mulher imunda? Que dirá uma mulher que perante a sociedade era tida como imunda? Era um obstáculo. A multidão apertava Jesus. E ela sofria um risco, né? Que se alguém conhecesse ela na multidão, se alguém soubesse dela, se alguém tiver, né? Não, nem chega perto nem de Jesus e muito menos de nós. Então era um obstáculo. Todos os problemas, para serem resolvidos, a gente encontra obstáculos. A gente encontra diversos obstáculos para que os nossos problemas, nossas situações difíceis sejam sanadas. Agora essa mulher, ela tomou uma atitude. Na questão do seu problema, você tem que tomar uma atitude. Porque se você ficar prostrado ou prostrada, seu problema ele vai continuar, ele só vai aumentar, porque o problema aumenta. E essa mulher tomou uma atitude. Qual foi a atitude dela? Ela deixou o medo de lado e foi rompendo a multidão. Ela foi se achegando. E uma coisa que foi assim, especial, o toque, né? Ela tocou apenas na orla, na borda, num pedacinho das vestes de Jesus. E ela creu, que se ela tocasse apenas nas vestes de Jesus, ela se tornaria curada. Olha só, ela deu uma solução para o problema dela. Ela mesma deu uma solução para o problema dela. Eu quero dizer para a igreja que na maioria das vezes a solução do seu problema depende de você. Está nas tuas mãos, não está nas minhas mãos, não está nas suas mãos, na sua o meu problema. O meu problema, a solução do meu problema está nas minhas mãos. Mas o ser humano, ele tende a colocar a solução do problema que é, né, nosso, meu, seu, para o outro. Eu estou assim por causa, eu estou assim porque pensa um pouco, para e fala, o que é que eu posso fazer? Quais são as ações que eu posso realizar para que eu possa resolver o meu problema? Agora, tem problemas, esse sim, que é impossível para você, que é impossível para o ser humano, não é impossível para Deus. E essa mulher, ela creu no milagre através de uma ação dela, da fé. E olha que foi um milagre imediato. Coisa linda são milagres imediatos. Glória a Deus. Que a gente crê e imediatamente o milagre acontece. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. A hemorragia dela parou imediatamente quando ela tocou nas vestes de Jesus. A fé dela foi tremenda, tremenda, tremenda.
tomou com tanta... Depois ela tremeu, mas antes não. Antes ela foi, ela rompeu, ela não teve medo, ela foi e tocou nas vestes de Jesus. E ela foi curada. Ela sentiu fisicamente que o problema dela tinha sido resolvido. Tem pessoas que Jesus age imediatamente no milagre. Sabe quando o que acontece? Muitas vezes a pessoa não crê no milagre. Será? Será que eu fui curada mesmo? Será que aconteceu mesmo? Será que eu não tenho essa enfermidade mesmo? Será que eu consegui comprar isso mesmo? Será que essa casa é para mim mesmo? Será que esse carro é meu mesmo? Será que esse esposo foi Deus que me deu mesmo? O que é isso? O que, né? Deus, ele faz a operação imediatamente na sua vida e mesmo assim você duvida. E aí é perigoso perder a bênção. O poder, sabe por que o milagre foi espiritual? Porque a cura veio através de Jesus. Ela tocou as vestes. Jesus sentiu que foi tocado. Saiu a virtude dele, porque Jesus sentiu que o poder estava saindo dele. E a mulher, ela foi curada imediatamente. Agora, o importante nisso tudo é que verdadeiramente ela teve um encontro com Jesus. Ela não ficou no ouvir falar. Eu ouvi falar, tudo bem. Quem sabe um dia, será que ele ia me curar? Será que ele poderia? Não, ela foi até lá, rompeu as barreiras, os medos, tocou em Jesus, teve um encontro verdadeiro com Jesus. E no encontro, todo encontro tem que ter um diálogo, tem que ter um encontro, você tem que ter um vínculo com a pessoa, você encontrou com a pessoa. E Jesus perguntou, quem é que me tocou no meio de toda aquela multidão, todo mundo encostando nele, empurrando, talvez ele indo para cá, né? Ele falou, toque diferente, alguém me tocou. A mulher teve medo, desse encontro. Depois ela teve medo, A mulher tremeu. Mas o que ela fez? Ela contou a verdade. Olha, aconteceu isso comigo. Ela falou para Jesus o que tinha acontecido. E olha só que coisa mais linda, Jesus, ele reconheceu a fé dela. Jesus reconheceu que aquela mulher tinha fé. E de que forma que Jesus reconheceu? Jesus chamou ela de filho. Olha que coisa mais linda, Quando nós somos chamados de filhos. Jesus disse àquela mulher, filha, a tua fé te salvou. Filha. A Bíblia não menciona o nome dela como um nome, mas Jesus menciona ela, filha. Jesus reconheceu ela como filha. Filha, a tua fé te salvou. Olha só que bênção que essa mulher ainda recebeu de Jesus. Vai em paz e fique livre do teu sofrimento. Vai em paz e fique livre do teu problema. Que hoje você possa sair daqui confiando que você está saindo daqui livre do seu problema, seja ele qual for. Glórias a Deus. Saia daqui acreditando que a oração que vocês aqui, as 3 mulheres receberam, vocês estão livres desse problema. Porque Deus te chama hoje de filha. Vai, a tua fé te salvou. E olha só as lições principais. As lições principais dessa lição. Dá para colocar um pouquinho mais para cá? Você acha que dá? Isso aí, tá bom. Uma fé genuína, A fé supera barreiras físicas e sociais. Tem que ter uma fé, a fé tem que ser verdadeira. Aí uma persistência, a gente tem que ser persistente. Seja insistente e persistente. Buscar a Deus mesmo quando as soluções humanas se esgotam. A mulher, ela foi persistente, 12 anos com aquela hemorragia. Mas ela ia nos médicos, porque ela ainda não conhecia Jesus, ela ainda não tinha ouvido falar de Jesus, nesses 12 anos. Mas a partir do momento que ela ouviu falar de Jesus, o que ela fez? Vou lá. Então é isso. Pare, pense, reflita e busque uma solução, mas vá, mesmo com medo, mas vá. Sinta o medo depois que você fez a explicação.
nem acredito que eu fiz isso. Eu nem acredito que eu falei. Ai, era eu mesmo que fiz isso? Foi. Você fez, você falou, você agiu, você tomou uma atitude. Depois pode tremer, chorar, cair no chão. E a gente faz assim, né? Mas vai e faz. Uma identidade restaurada, né? Olha só, a gente precisa restaurar nossa identidade. Não perca a sua identidade. Homem e mulher, não perca a sua identidade. De impura, excluída, ela passou a ser filha. Olha essa coisa linda. E foi uma cura integral. Jesus cura o corpo, restaura a vida social e espiritual. Olha que coisa maravilhosa. É isso que Deus quer fazer com você nessa manhã. Assim como Deus operou na vida daquela mulher, que eu não sei o nome, só sei que ela é filha de Deus. Uma coisa eu sei, que ela é filha de Deus. Uma mulher sofrida com um problema há 12 anos, um problema que nós não conseguimos, não queremos nem passar, né? Se eu pudesse. Os homens que são privilegiados, os homens não têm ciclo menstrual, que horror, que eu não quero mais, que eu vou tomar remédio, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Aí você chega na menopausa, piora tudo, porque acaba o ciclo e um monte de outras coisas junto. É isso. Mas essa mulher, ela recebeu uma cura integral. Deus curou ela fisicamente, espiritualmente, e ela retornou à sociedade. Então eu quero dizer que eu não sei qual é o seu problema, se ele é físico, se ele é sentimental, se ele é mental. Eu não sei se o problema não é nem com você, é lá com a sua família, mas te atinge. Eu não sei o que é. Eu só sei de uma coisa: que você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Crê, porque você já ouviu e ouve de Jesus. Aceite Ele, creia que Ele é Deus para curar, para libertar, para transformar, para renovar. E saia daqui curado. Saia daqui curada. Em nome do Senhor Jesus. Essa palavra, ela é maravilhosa. Vamos crer verdadeiramente.